Quero falar agora sobre o Corinthians, muito irritado com a arbitragem. O Timão deixou escapar praticamente no último lance da partida contra o Internacional uma vitória importantíssima no Beira-Rio. O Corinthians vencia com o gol do Guinegão, até que aos 50 do segundo tempo, lance polêmico, o Kaká puxa o Bruno Henrique enquanto ele se preparava para bater. O árbitro não marca o pênalti, mas com a ajuda do árbitro de vídeo muda a sua posição e assinala a penalidade máxima convertida pelo Carboneiro. Placar final: Corinthians 1, Internacional 1 em Porto Alegre. Jogadores, diretores e até o presidente do Corinthians muito irritados, até porque não é a primeira vez que o Corinthians, segundo o Timão, é prejudicado. Fabinho Soldado chegou a dizer o seguinte, abre aspas, é o segundo jogo seguido que o Corinthians tem feito, ou melhor, em campo, e esse tipo de situação complica. O Corinthians é muito grande e não vamos aceitar. O Fabinho Soldado se refere ao lance do gol, o segundo gol do Flamengo na vitória por 2-1 rubro-negra na Neoquímica Arena. A bola sai em linha lateral depois de um toque de um jogador do Flamengo. O bandeirinha assinala lateral pro Flamengo e no lance seguinte o Flamengo faz o gol da vitória por 2-1. Presidente Osmar Stabile também desabafou, abre aspas para ele, todo jogo tem polêmica e é sempre contra o Corinthians. E eu queria desabafar aqui com vocês dizendo o seguinte, não dá para continuar assim. Só para completar, feitos os registros das reclamações, é importante lembrar que o pênalti foi cometido pelo Kaká, um dos piores zagueiros que já vestiram a camisa do Corinthians em todos os tempos. E agora a notícia fica ainda mais pesada, o Kaká custou 24 milhões de reais ao Timão. Pior, vai custar, porque o Corinthians ainda não pagou nem sequer um centavo da negociação junto a um clube japonês. Pode escrever que daqui a pouco pinta alguma condenação da FIFA relacionada a esse caso. Quero falar agora sobre o Corinthians, que enfim conseguiu uma vitória na justiça. Todo santo dia eu volto aqui com alguma novidade triste. Olha, processo na FIFA, derrota na justiça, dessa vez vitória. Vitor Pereira, técnico que já trabalhou no Corinthians, cobrava cerca de 7 milhões e meio de reais relativos a FGTS, férias e 13º do Timão, por conta da sua passagem. E pela segunda vez ele foi derrotado nos tribunais. O último tribunal que o julgou recentemente entendeu que essas questões devem ser julgadas por FIFA e Corte Arbitral do Esporte, mantendo assim o processo extinto, sem julgamento do mérito. Importante contar que um auxiliar do Vitor Pereira também havia entrado com ação, cobrando 514 mil reais de direitos trabalhistas. Corinthians, nesse caso, também venceu. Importante dizer que, além da questão na justiça do trabalho no Brasil, o Vitor Pereira também havia recorrido à FIFA. E, nesse caso, conseguiu a condenação do Corinthians ao pagamento de 2 milhões e 600 mil reais. Essa grana ainda não começou a ser paga, porque o Corinthians, como de praxe, recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Agora é questão de tempo para que surja a punição ao Timão e, em caso de não pagamento, mais um transfer ban à vista. Hora de falar sobre o Corinthians, que decidiu colocar um preço para vender o Rodrigo Garro. Contei para vocês com exclusividade nos últimos dias que dentro do Corinthians há a avaliação de que por conta de um problema crônico no joelho, dificilmente o Garro será competitivo como foi na temporada passada. E o ano de 2025 tem mostrado isso. O Garro só esteve em 26 jogos do Timão, vai ficar fora mais uma vez agora contra o Flamengo por conta de um problema na panturrilha. Isso significa que o Garro não esteve à disposição e nem em metade dos jogos do Corinthians em 2025. E é por isso que hoje, embora não admita publicamente, o presidente Osmar Stabile vai aceitar propostas para vender o Garro. A grande novidade vem agora. Já está estabelecido um valor fixo para que o Corinthians possa cogitar negociá-lo. O Timão quer pelo menos recuperar a grana investida quando da compra junto ao Tajeres. Na oportunidade, o negócio foi fechado em 4 milhões e meio de euros. Mas como o Corinthians não pagou o Tajeres, a dívida com o clube argentino vai girar na casa dos 27 milhões de reais, com juros e correções. Então, para que o Garro seja vendido, o Corinthians quer pelo menos recuperar o investimento. Jogador de 27 anos de idade que tem muito potencial. Tanto que teve seu salário reajustado, ele chega ganhando 320 mil mensais, hoje ganha 820 mil por mês. O fato de estar jogando pouco, ter esse problema no joelho, certamente impacta no valor. Não fosse por isso, e daria para o Corinthians sonhar com cifras bem superiores. Mas essa informação da lesão crônica no joelho já se espalhou, o que deve diminuir um pouquinho do valor do atleta.
É óbvio que o Corinthians já esteve perto de fazer negócios melhores. O Zenit da Rússia chegou a oferecer 10 milhões de euros para levá-lo no mês de fevereiro. Na oportunidade, o Galo pediu para ser negociado por entender que seria o negócio da vida dele, a chance de fazer um dinheiro depois de muito tempo. Ele não conseguiu se tornar rico até se mudar para o Brasil. A verdade é que hoje o Corinthians espera por propostas pensando na venda do Galo para a próxima temporada. Antes de fechar sobre o Timão, só lembrar que além do Zenit, River Plate e Boca Juniors também demonstraram intenção em fechar com o jogador. Quero falar agora sobre o Corinthians para registrar sobre a reunião de Fabinho Soldado com os jogadores do Corinthians. Há muita chateação dos atuais dirigentes alvinegros com o histórico recente de balada de atletas importantes. Sim, jogadores do Corinthians têm ido demais para a noite, inclusive em véspera de jogos importantes, como por exemplo num clássico contra o São Paulo e depois de derrotas acachapantes, como por exemplo recentemente no Campeonato Brasileiro. E os jogadores que já foram flagrados em balada, Memphis Depay, Carrilho, Rodrigo Garro, Héctor Hernandes, entre outros. Foi por causa disso que o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, reuniu os atletas para passar uma nova diretriz. A pedido do presidente Osmar Stabile, está proibido sair em véspera de jogo e também depois de derrotas. Jogadores que foram flagrados nessa situação em baladas serão multados. Sim, terão desconto em seus salários. Tudo para evitar que a pressão que já existe de fora para dentro, de torcedores comuns e torcedores organizados, se torne ainda mais incontrolável. Há muita irritação com a falta de empenho de jogadores, especificamente em jogos do Campeonato Brasileiro. A percepção é que em grandes partidas, como em mata-mata contra o Palmeiras, jogos grandes como contra o Flamengo, o Corinthians é capaz de fazer grandes jogos, mas em partidas menos importantes, como diante do Sport, contra o Fluminense, há uma queda no nível de atenção e de concentração. Diante desse cenário, o Corinthians promete ser mais rigoroso, especialmente com o comportamento de atletas fora dos treinos e nas baladas. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Ángel Romero quer renovar seu contrato com o Timão. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Ele deu uma entrevista afirmando o seguinte, abre aspas, quero ficar. Ainda faltam 4 meses para o fim do ano e estamos bastante focados no Brasileiro e na Copa do Brasil. Porém, acima de tudo, meu objetivo é continuar ajudando quando puder. Hoje estou tranquilo. O futuro dirá se eu fico ou não. Atleta que disputou no ano 46 jogos com 5 gols e 3 assistências, nem saiu do banco em 2 dos 3 últimos jogos contra Atlético Paranaense e Palmeiras. Ele não é titular no Corinthians há 5 meses, mesmo período em que não marca gols, ele não é titular há 1 mês e meio, desde 3 de agosto no jogo contra o Fortaleza, e não marca gols nem dá assistências há 5 meses, pior momento do Romero em bastante tempo, e é por conta disso que ninguém da diretoria do Corinthians pretende renovar o contrato do paraguaio, até porque seus vencimentos hoje giram na casa dos R$800 mil por mês. Hora de falar sobre o Corinthians com investigações e suspeitas de desvios. E a questão envolve materiais oferecidos pela Nike. O Corinthians tem, por contrato, direito a R$4 milhões em peças fornecidas pela Nike por temporada. Só que antes mesmo de Augusto Melo deixar a presidência, vítima de um impeachment, o Corinthians já havia estourado essa cota anual. Diante desse cenário, abriu-se internamente uma investigação para entender o que aconteceu, como é que esses R$4 milhões fornecidos em produtos desapareceram ainda no primeiro semestre. A suspeita de desvio de peças e abuso de poder. Tem muito torcedor do Corinthians identificando materiais que seriam do clube vendidos por influenciadores e torcedores do Corinthians nas redes sociais, o que constitui um crime. E a ideia é descobrir como essas peças que pertenciam ao Corinthians acabaram saindo do clube, sem que o Corinthians tivesse qualquer receita ou controle em cima delas. Só para completar, é importante lembrar que em maio, o Timão chegou a registrar um boletim de ocorrência após descobrir que as câmeras da sala de estoque estavam ligadas, mas não transmitiam imagens no sistema interno. O que você pensa sobre mais essa situação envolvendo o Corinthians? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.